Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez para a gente dar uma geral aí em relação à nossa bolsa, pegando como base aí para essa análise o principal índice da nossa bolsa, que é o Ibovespa, após o fechamento do pregão do dia 29 de maio, hoje domingão, dia 31 de maio. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Eu te peço de imediato para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. O procedimento é bem simples, basta você passar aqui o cursor no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, é só olhar aí mais na parte de baixo do vídeo que vai ter um botão para você clicar em se inscrever no canal. E se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações nesta segunda-feira, dia 1º de junho, vai ter a atualização das duas carteiras, da carteira mensal, que é a perspectiva, e a semanal, que é a exponencial. Então as duas vão ser atualizadas nesta segunda-feira. Inclusive a perspectiva, a mensal, já está disponível para você visualizar. A carteira do mês de junho já está disponível dentro do aplicativo. Então você vai poder, é só instalar o aplicativo então DV Invest, que você já vai ter acesso aí no canal específico lá das carteiras, você já vai ter acesso a essa informação, bem como a todos os outros canais de conteúdo. Você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Na parte inferior aqui do vídeo, na descrição desse vídeo, você vai ter aí o link direto de acesso às lojas da Apple e também a do Google. Seguindo aqui, vamos falar então dessa análise especial do Ibovespa, passando pelo gráfico anual, pelo gráfico quadrimestral, mensal, semanal, diário. O objetivo principal, com base aqui na minha avaliação em relação à análise técnica, que é a minha especialização, é ver o panorama geral do mercado desde o longo prazo até o curto prazo, após o fechamento do mês de maio. Então tivemos o Ibovespa registrando aqui após o fechamento, né, do mês de maio. A gente tem o Ibovespa registrando aqui uma queda ainda no ano de 2020 de 24,42%. Mas lembrando, a tendência do Ibovespa, a tendência de longo prazo, continua sendo uma tendência de alta. Tá? Continua basicamente sendo aqui uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes. Gerou ali uma quebra na sequência do movimento de subida, que tecnicamente falando, dentro das análises especiais que já foram feitas anteriormente sobre o Ibovespa, falando sobre a nossa bolsa, a gente teve aqui movimentos maiores, aqui em termos de 5 anos para cima, tivemos uma correção maior aqui no tempo, e a expectativa desse movimento como um todo para cima seria de ter 5 ou mais anos aqui para cima, né? Até considerando aqui uma das possibilidades, a gente ter 8 anos para cima. Quando falam 8 anos para cima, não necessariamente que a gente vai ter 8 anos de alta, mas de um movimento de subida. Pode até ter quebra nesse movimento de subida, na perda da mínima do ano anterior, como aconteceu aqui, mas ficando aí na expectativa de poder retomar algo para cima. E aí quando fala essa expectativa de poder retomar algo para cima, considerando a simetria do tempo dos movimentos anteriores, a gente também tem outra questão que já foi bastante abordada aqui em outras análises especiais do Ibovespa, quando eu falo a respeito das estatísticas das crises anteriores, né? Quando a gente pega aqui 92, depois da crise de 92, da máxima lá para a mínima, a estatística da crise de 92, 95, aqui também teve um em 98 e a de 2008, na média, uma desvalorização de 63%. Aqui a gente chegou a 48%. E aí o outro ponto que eu estou ressaltando aqui, esses dados estatísticos, para falar sobre essa questão que eu mencionei de poder ter um ano aí para cima, é que as recuperações, logo após esse processo de crise, foram anos muito bons de alta. No ano seguinte, a gente teve uma recuperação da mínima para máxima aqui, em média, que na verdade a mínima recuperação foi aqui de 2008, que teve uma recuperação de 136%, por volta de 135%, 136%. Então, no ano seguinte, todos os anos foram anos de alta. Então, junta essa informação na questão do tempo e ainda junta essa questão da estatística das crises anteriores, reforça um pouco mais essa probabilidade. Lembrando que a gente trabalha com probabilidade e não significa dizer que ela vai ser cumprida. Por isso que é necessário a chamada gestão de risco, gestão sobre o capital, reavaliação aí dos seus investimentos,
a cada período aí para que você possa verificar se aquela leitura continua sendo válida em termos de tendência de alta de prazo maior. O que começaria a gerar um cenário mais negativo em termos de enfraquecimento dessa tendência de alta de longo prazo é ver, por exemplo, o Ibovespa nesse ano fechar para baixo aqui, não só desse topo anterior, a região ali dos 74 até uns 70 mil pontos, e principalmente para baixo da média móvel de 3 períodos, que neste momento, aqui iniciando o mês, próximo de iniciar o mês de junho, a gente está ali com o Ibov na faixa de 68.300 pontos. Seguindo então aqui para um gráfico de menor periodicidade, o gráfico quadrimestral, algo interessante está acontecendo, né? Não fechou esse candle ainda, mas a gente tem aqui o Ibov vindo para respeitar a média móvel exponencial de 13 períodos, deixando uma grande sombra inferior, o que é algo realmente bem interessante. Por quê? Porque bate na região mais importante lá de suporte, que é a região do topo anterior, que era o topo histórico do Ibovespa na faixa de 74, até a região ali de suporte principal de 69.970 mil pontos, arredondando. Então, desde essa máxima que é 73.920, por isso que eu estou falando 74 mil pontos, até os 70 mil pontos, bate aqui, vem até abaixo, chega no nível, outro nível importante de suporte, 62 a 60 mil pontos, e consegue se recuperar, vai se recuperando, 2 meses bons de recuperação, que está trazendo o Ibovespa para cima da média móvel de 13 períodos, que nesse momento está localizada aqui na faixa de 84.800 pontos, arredondando. Então isso é algo positivo, pois segue o mercado dentro de uma tendência de alta, gerando um sinal de correção no preço ou no tempo. Essa correção pode acontecer de forma assim intensa em alguns momentos, são os momentos das crises, e não necessariamente que gera uma perspectiva muito forte para baixo, pelo menos nas crises anteriores, quando a gente teve movimentos mais agudos, logo na sequência a gente teve um processo de recuperação. E aqui está acontecendo já dentro desse candle do G60, diferentemente do que aconteceu lá em 2008, que fechou lá embaixo para depois voltar aqui lá, devolver tudo que tinha caído. Então aqui já está próximo, né? Está tendo um recuo aí basicamente um pouco acima dos 50% do que já caiu. Eu vou mencionar isso nos gráficos de menor periodicidade. Então isso é algo realmente positivo. E aí agora a gente precisa monitorar os prazos menores, gráfico mensal e semanal, nessa expectativa de ver realmente a consolidação da força por parte dos compradores nesse processo de recuperação da crise. Lembrando, a crise daqui para cá foi uma crise de 48% de desvalorização. Nas crises anteriores, a média tinha sido 63%. E, geralmente, nas crises, a parada do Ibovespa para um processo de recuperação é em cima de um nível importante de suporte. E aí a gente, desde o início da crise, vem destacando esses níveis importantes de suporte, aqui como essa região primeiro aqui, depois tinha uma região na faixa dos 62 a 60 mil pontos, outro nível importante. Abaixo disso, a gente teria uma região lá na faixa dos 53.400 e depois na faixa essa região aqui, que seria a região um pouco até mais acima do que é um patamar aqui que eu vou mencionar de 46.100, é um pouquinho mais acima do que isso aqui, que olhando para o gráfico anual, é um gráfico anual, vou jogar aqui o gráfico anual, que é a região dos 43.400. Foi outro nível importante que eu mencionei em termos de patamar de suporte. Então, o primeiro nível aqui que está sendo testado e respeitado junto com a média do gráfico anual. Voltando então agora indo para o gráfico na realidade mensal, então nós temos no gráfico anual ainda a tendência de alta, nós temos a tendência de alta no gráfico quadrimestral, passando por um processo de correção mais agudo, que pode ter já finalizado esse processo de correção. E aí é o que eu mencionei, a gente tem que monitorar os prazos menores. E aí, indo para o gráfico mensal do Ibov, a gente tem um fechamento de mês muito bom, teve um fechamento de mês muito bom, alta de 8,57%, confirmando um movimento de alta no gráfico mensal. Quando eu falo confirmando um movimento de alta no gráfico mensal, olhando um pouquinho para trás, a gente vê a confirmação de um movimento de baixa no gráfico mensal. Isso significa dizer o quê? Aumentou a probabilidade de se ter ou um movimento aqui que fique de forma lateral ou mesmo de ter um movimento de queda, um movimento de baixa, uma correção no preço, né, de uma tendência de alta anterior que vinha o Ibovespa, uma correção no preço, uma correção no tempo. Então é uma sinalização de topo e aqui é uma sinalização de fundo. Então nós temos o que aqui? Um sinal que aumenta a probabilidade, que primeiro quebra a sequência de máximas descendentes do gráfico mensal e aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima, de ter um movimento de subida. E é aí que a gente precisa ir avaliando a força desse movimento de subida no decorrer principalmente do mês de junho, olhando para prazos menores. O ponto positivo que eu visualizo aqui
em relação a esse processo de correção é comparar, vou até ampliar aqui o gráfico, é comparar com recuperações anteriores. As recuperações anteriores do Ibovespa pelo gráfico mensal. Recuperações de quando, Dalton? Das crises anteriores. Então, olhando aqui primeiramente para a crise de 2008, uma queda grande ali de 5 meses, 5 meses todos de queda, até a mínima. Aí o sexto mês ainda foi um mês de queda, ficou indefinido e começou o processo de recuperação. O início da recuperação, observe que ficou aqui batendo na média de maior periodicidade, que é a média móvel de 62 períodos, deu uma patinada nela para depois chegar lá em cima, na média móvel até exponencial de 3 períodos. Ou seja, em uma das médias deu uma parada e voltou a subir. Aqui não, aqui já fechou acima da média móvel de 62 períodos e está vindo aqui para testar num primeiro momento, ou seja, o caminho mais provável, enquanto não gerar nenhum sinal contrário, seria da gente ver o Ibov caminhar para a média móvel exponencial de 13 períodos. Seria o seu principal desafio nesse primeiro momento, olhando só a questão ali da média. Eu vou mencionar outros pontos. Vindo um pouco mais para trás, lá na crise anterior, o Ibov também passou direto da média móvel exponencial de 13 períodos, até deu uma pequena parada, mas passou na sequência, fechou acima e foi lá testar a média móvel de 13 períodos. O que pode acontecer? Bate lá na média e gera alguma movimentação para baixo. Cabe a nós dar uma olhada, por exemplo, num gráfico semanal, como é que vai chegar se chegar nessa média móvel exponencial de 13 períodos. Então, aqui, outro nível de recuperação, movimento, a crise lá de 95. Aqui foi a crise de 98, onde teve um movimento mais agudo aqui. Processo de recuperação, bate na média móvel exponencial de 3 períodos e perde força. Aqui 95, bate na média móvel exponencial de 3 períodos, perde força, mas vem acima. Não é só a média móvel exponencial de 3 períodos. Tá? O ponto mais importante é a questão do preço. A média é uma variável extra que pode funcionar como resistência. Mas olha só, aqui é a região de fundo anterior e aqui a região de fundo anterior, que passou direto, a média funcionou como patamar de resistência e esse patamar passou a funcionar como suporte. Igual aqui para trás, que aqui era um patamar de antiga resistência, bate lá na média, vem aqui para baixo, testa de novo essa região de antiga resistência funcionando como suporte e volta, inclusive, a se respeitar também a média móvel de maior periodicidade, ficando acima desse patamar. Então, há geralmente alguma dificuldade, pelo menos, entrada de pressão vendedora ali nessa média, pelo menos nas últimas crises. Né? A gente teve aqui na de 2008 um teste justamente na média móvel de maior periodicidade. E quando passou por esse teste, gerou um sinal de baixa, já voltou para cima e já passou direto, a média já passou a funcionar como patamar de suporte. E aqui é a mesma coisa, porque essa média funcionou como patamar de resistência. Olha lá o topo anterior, também funcionando como patamar de resistência. E aí quando volta a cair, para em cima de um nível de preço importante. Beleza, o que a gente então pode tirar daqui dessa avaliação? A gente pode tirar o seguinte, se o mercado resolver cair a partir do ponto que se encontra, que já fechou até um pouquinho acima desse patamar de resistência ali, é uma região, né, que vai de 86.115, que era um patamar que eu vinha mencionando, a região dos 86 mil pontos, até 88.317. Caso o mercado venha aqui no mês de junho e comece já a cair, qual seria o nível de preço, considerando lá que nas quedas parou em cima de um patamar de suporte importante? Nesse momento, os níveis de suporte mais importantes para o gráfico mensal estão aqui. Primeiro está aqui. O nível mais importante, a região mais importante de suporte está na faixa ali dos 72.700 pontos. 72.700 pontos. Em conjunto até com esse fundo já gerado aqui, que é na região de 73 mil pontos. Então, 73 a 72.700, região importante. Abaixo disso é a região lá, que já foi mencionado anteriormente, que é um patamar aqui no mensal, na faixa desses 72.700, aqui um pouquinho mais abaixo, 72.600 e aqui 70.600. Então, naquela região que eu falei dos 70 mil pontos e dos 74 aos 70 mil pontos que eu mencionei no gráfico anual, no gráfico quadrimestral, a região mais importante do mensal fica de 72.700 até os 70.600 pontos. A faixa de preço mais testada, que tem maior relevância, é esse patamar de suporte. Então, qualquer movimentação para baixo do Ibov que venha trazer o preço aqui, na minha avaliação, tende a ficar interessante para ficar de olho em oportunidade para buscar operações na ponta compradora, que vai ser um nível importante de preço. Aí abaixo disso a gente já vai falar nos níveis novamente dos 62 mil a 60 mil pontos. Agora,
Olhando para cima, quais são os próximos desafios? A gente falou que se o mercado abre para baixo, quais são os níveis mais importantes? Se o mercado resolve cair, que eu quero dizer, se o mercado resolve cair sem testar a média móvel de 13 períodos. Porque se o mercado vier aqui testar a média móvel de 13 períodos no mês de junho, que seria, por enquanto, dentro do que for o fechamento do mês e também do que está acontecendo no gráfico semanal, seria o caminho mais provável. Testar ali a média. E a média, nesse momento, está perto dos 95 mil pontos. O que representa essa região? Tem algum desafio importante antes desse patamar? Olhando aqui para a retração de tudo que caiu, o Ibovespa basicamente já corrigiu mais do que 50%. Fechou acima da região de 50%, aumenta a probabilidade de testar a região de 61,8% de tudo que caiu. Ou seja, de tudo que caiu, saiu de 119,600 para 61,700. Então, o nível mais importante agora, ou seja, de retração, 61,8% do que caiu está aqui, que vai coincidir com a região aqui de parada do preço, ou seja, parada aqui e volta a subir, que é uma região, então, de resistência na faixa dos 92,870 até um patamar aqui na casa dos 95,400, por volta de 95, arredondando para 95,400. Aqui 92,800 a 92,900 a 95,400 seria o principal desafio para o Ibovespa pelo gráfico mensal. Então, esse é o principal desafio. Chegou aqui nesse nível, bateu aqui, começou a gerar algum movimento de baixa dentro do mês, ou seja, foi lá no mês, bateu nesse patamar, nessa faixa de preço e começou a gerar um movimento para baixo, quais seriam os níveis que a gente começaria a olhar? Aí a gente vai dar uma olhada no gráfico semanal para ver se a gente tem níveis de suporte antes dessa região dos 72.700 a 70.700, 73 a 70.700. Indo para o gráfico, então, semanal, pegando aqui o gráfico semanal, nós temos aqui o gráfico semanal vindo, deixa eu tirar essa linha para não confundir, nós temos um gráfico semanal estabelecendo aqui uma tendência de alta de médio prazo, que é que eu olho médio prazo, eu olho para o gráfico semanal, longo prazo, de médio para longo prazo eu olho sempre semanal e mensal. Mensal para cima eu já estou olhando mais para o longo prazo. Então aqui nós temos no médio prazo o Ibov apontando para cima, fechou a semana bem, conseguiu fechar acima da média. O que costuma acontecer, em alguns casos, que aí precisa de ter essa confirmação nesta próxima semana, na primeira semana de junho já vai ser uma semana mais importante, de o mercado se sustentar acima da média. A média já vai ficar como um ponto de referência. Se o mercado fizer isso aqui, ó, já voltando com o preço para baixo da média, até anulando essa formação de um candle forte de alta, gerando um sinal de falso rompimento dessa resistência, fecha aqui uma semana para baixo da mínima dessa aqui anterior, por exemplo, dos 82.193, e isso aumentaria a probabilidade da gente ter um retorno do preço para a faixa dos 72.700. Porque aqui o nível agora importante de avaliação, além da média, é essa região aqui que ficou patinando até conseguir superar, que é um patamar ali por volta dos 80.500 pontos. Tá? Uma região que aqui para trás dá para ver bem, ó, uma região ali de topo anterior, que aqui ficou funcionando como patamar de resistência. Coincidentemente, aqui nessa região, gerou aqui um processo de resistência para o Ibovespa. Então agora esse nível tem de ser um nível para a gente avaliar a real força por parte dos compradores e vendedores. Se o Ibov está realmente muito forte, para de cair aqui nessa região e gera um movimento para cima. Mas não descartaria, por exemplo, se a gente vê o Ibov fazendo isso aqui, acredito que vai ficar bem mais interessante para buscar operações na ponta compradora, aumentando a probabilidade do próximo movimento vir a buscar justamente a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, que aqui seria do gráfico mensal, que aqui seria a média móvel de 62 períodos no gráfico semanal. Qual é o próximo desafio do Ibovespa pelo gráfico semanal? Essa região aqui, ó, que é uma região na faixa dos 90 mil pontos, arredondando 90 mil pontos. Acima disso, lembra lá da retração? Opa, peguei o Fibonacci errado aqui, deixa eu colocar o Fibonacci certo, peguei o Fibonacci da expansão. Então, pegando aqui o Fibonacci para a gente ter os números da retração, observe que o 92.872 também é um nível importante que parou de cair aqui e começava a subir. Aqui fechou uma vez abaixo, já voltou acima desse nível. Então, um nível importante realmente para o Ibovespa. Chegou aqui direto, vai aumentar a probabilidade de se ter um movimento de baixa. Então, temos um cenário positivo no médio prazo, uma tendência de alta. Temos um fundo no gráfico mensal aumentando a probabilidade de subida. E o que a gente precisa agora nos movimentos de baixa, avaliar os níveis importantes de suporte que a gente tem pela frente para o Ibovespa,
primeiramente é nessa região dos 80.500 pontos, e a média móvel 13 períodos. Primeiro ponto, média móvel para se sustentar aqui no gráfico semanal acima desse patamar. Segundo ponto, 80.500. Vai passando por esses patamares, vai aumentar a chance de testar aquela região de suporte mais importante que já citei no mensal, 72.700, 73.700. Depois disso aqui, vamos falar então do gráfico diário. Do gráfico diário para o IBOV, nós temos então aqui no gráfico diário uma tendência de alta. O último movimento aqui, deixa eu até minimizar esse gráfico para não ficar tão esticado para o lado aqui, ó. Temos aqui o IBOV, jogar o semanal aqui do lado e o mensal do lado de cá. Então nós temos aqui o IBOV dentro do movimento de subida que gerou um primeiro sinal para ter o quê? Uma correção. O que seria muito bom acontecer para aumentar a probabilidade de a gente ver o IBOV buscando os 95 mil pontos e até ganhando até mais força do que isso? Ultrapassando principalmente os 90 mil pontos, né? E caminhando para os 95. Seria acontecer o quê? Um movimento de correção aqui no gráfico diário, que respeite essa região das duas médias, respeite a região de topo anterior como um patamar de suporte. Quando eu falo respeitar, pode até oscilar abaixo e depois gera sinal de alta. Então aqui seria um nível de suporte mais relevante, 83.600 a 83.170. Chega aqui nessa região de maneira fraca, gera sinal de fundo ou fica aqui de forma lateral, os próximos pregões, e gera rompimento, aumenta a probabilidade de caminhar para aquela região da média móvel de 13 períodos do gráfico mensal, que é basicamente também visível ali na média de 62 no gráfico semanal. Então nós teríamos isso aqui de forma mais positiva para ter um movimento maior para cima no Ibovespa. Por outro lado, se o Ibov abre já subindo, anulando essa formação de topo, de correção, um sinal para se ter correção é anulado a partir desta segunda-feira, superação aqui dos 88.090, significa dizer que o Ibov teve uma correção pequena e a tendência é de não ter um movimento tão relevante para cima, sendo o mais otimista possível na faixa lá justamente da média, e chegando desse jeito na média, com um movimento mais longo para cima, vai aumentar bastante a probabilidade de a gente ter um movimento de correção nessa região, que aí isso pode nos trazer o quê? Em termos de forma objetiva, as posições compradas de curto, médio prazo, podendo ser encurtado stop ou realização de lucro nessa faixa de pontos aí do Ibovespa. Então isso seria o sinal mais interessante para acontecer, é o pivô de alta, fundo ascendente. Veio aqui direto para cima, ficar atento nas regiões de resistência que eu já comentei no processo de subida do Ibovespa. Então, de maneira geral, resumindo, nós temos curto prazo, tendência de alta no gráfico diário, semanal em tendência de alta e o mensal numa tendência indefinida, porque anulou a tendência aqui de alta, mensal em uma tendência indefinida, só que num processo, um viés de alta, uma sinalização para cima. O caminho mais provável é da gente ter algum tipo de correção desse movimento de subida. E aí a gente tem que ficar de olho nas zonas de resistência que eu já mencionei. Nesse momento é o caminho mais provável. Se o mercado resolver afundar já na primeira semana de junho, a gente tem que ficar atento nos níveis de suporte para avaliar realmente a força por parte dos compradores e sempre olhando um pouco mais para ver como possibilidade, na verdade como uma oportunidade que tende a gerar compra após alguma movimentação aqui para baixo no gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã.